Sejam todos muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast E Se Eu Soubesse. Eu diria pra você, alguém aqui já assistiu aquele filme Deus é Brasileiro? Você lembra disso? Lembra? Pois é. Hoje a nossa visita é mais ou menos por aquele caminho ali, eu já vou te explicar o porquê. Mas antes da gente entrar com esse convidado especial do dia de hoje, você que está aqui em casa, aí gostosinho no seu sofá, assistindo a sua televisão ou o seu notebook, assina aqui o nosso canal, compartilha o nosso vídeo, porque hoje o assunto vai ser muito interessante, principalmente para aquele que é pai, para aquele que é mãe, para aquele que não é nada, mas gostaria de ser, então é para você também. E hoje a nossa convidada muito especial, ela, posso dizer até que ela veio dos céus. Até porque, é seu sobrenome de verdade esse? É. Ela tem um nome e um sobrenome de que já traçou o destino dela, o que ele ia fazer na vida, porque não tem como fazer outra coisa a não ser ajudar as pessoas. Estamos aqui hoje com ela, Deusa Samu. Seja muito bem-vinda, Deusa. Sim. Obrigada, Tony. Alô, você que tá aí. Que bom estar aqui conversando com vocês. Meu nome é Deusa, feminino de Deus. Samu igual ambulância. Então, Mas a ambulância veio depois, né? Porque eu já era Deusa Samu antes de inventarem o serviço de assistência médica de urgência. Agora me fala o seguinte, você pensa comigo, como que um pai e uma mãe colocam um nome numa criança de Deusa Samu, já prevendo o que ela vai fazer? Já imaginando que ela vai seguir um caminho de ajudar as pessoas, porque Deusa é Deusa. Samu o que faz? Ajuda as pessoas. Socorro. Isso mesmo. Mas e olha que engraçado, né? Porque na verdade foi um erro, né? Chomo é húngaro. E aí na hora de registrar no cartório eles erraram, né? Aí ficou abrasileirado, né? Mas você sabe que não é um erro, é o destino, Sim, né? sim. Tudo sim. tem um motivo Coisas que aí. acontecem, né? Sim. E aí você, desde sempre, você sempre teve nessa ordem já de terapia, ou você já fez algumas outras coisas nada a ver com isso e depois caiu nessa parte? Não, eu sempre fiz. Eu fui fazer psicologia. Na verdade, eu ia fazer medicina, mas aí eu engravidei, aí eu fiquei pensando que eu ia ter que ficar o dia todo, né, na faculdade, e aí com um bebê não ia dar certo. E aí, graças a Deus, eu mudei para psicologia porque é realmente minha área. Então seus pais acertaram no nome. Uhum. Então, posso até dizer assim, então, que se a gente tivesse essa possibilidade de colocar o nome dos filhos desde pequeno, já traçando o destino, né? Pois é, Qual que é o nome do seu filho? O nome do meu filho, o mais velho é Rodolfo, o do meio Rafael e o mais novinho Paulo. Então, o Rafael, ele é um anjo? Ele tá na espiritualidade. É. Ele já faleceu. Ah, mas ele literalmente então é um anjo. O Paulo, ele é uma pessoa que tá junto, firme, ele é companheiro? E o Rodolfo? O Rodolfo eu não sei. O Rodolfo, ele é piloto. É. Ele é piloto, ele mora em Houston. Piloto de quê? Avião? De avião, ele é piloto da United Airlines. Que chique. Eu viajo de graça, essa é a parte mais legal, viu? Ah, imagina. E você não pode compartilhar isso com os amigos, assim, essa parte? Não. A gente não pode conhecer o Rodolfo? Não. Conhecer o Rodolfo sim, mas ganhar o negócio das passagens só pai e mãe. É? Ele é casado? Sim, e só tem pet, então eu sou vó de pet. Vó de pet. É. E como que chama o pet? É Duda e Charlie. Aí já não dá pra traçar um destino pra eles, né? Pois é, menino. Mas que bom, mas é bom a gente saber que as coisas fluem como tem que acontecer, né? Claro. E aí você foi fazendo, você foi estudando psicologia, terapias e tal? Eu fiz psicologia, né? E no meio da minha formação, eu assisti... Quando a gente tinha que fazer a opção, né? Eu fiz psicologia clínica e aí quando tinha que escolher que especialização eu iria fazer, eu tinha assistido aquele filme Patch Adams, O Amor é Contagioso. Sim. E inclusive eu fiz um curso com o Patch Adams, né? O Patch Adams de verdade, original. De verdade, original. E aí eu decidi que eu iria fazer psicologia hospitalar também, porque eu queria ser aquela presença, né? Humana
E aí eu fui fazer, especializei em psicologia hospitalar. E aí, quando meu filho faleceu, eu fui fazer tanatologia. Tanatologia é o estudo da morte e do morrer. Então, eu fiz parte da segunda turma da USP. Uhum. Então, me especializei em luto, né? Luto tem a ver com perda. Perda não tem a ver só com morte, tá, gente? Quando a gente fala tanatologia, Thanatos era o deus da morte na Grécia Antiga. Então, tanatologia é estudo da morte e do morrer. E luto tem a ver com perda. Toda vez que você está vivendo uma perda, qualquer perda, você entra no processo de luto. Se você não elabora esse luto, você adoece. Então, muita gente que eu atendo tem a ver com lutos que não foram elaborados. Se você termina um relacionamento, você está em luto. Seu filho foi embora morar em outro lugar, você está em luto. Mudou de cidade, está em luto. Perdeu um órgão, né? Eu fui convidada para um congresso sobre diabetes para falar sobre o luto pela perda de órgãos, né? Se você sofre um acidente, por exemplo, e tem que amputar uma perna, você vai viver um luto, porque você não vai ser mais a mesma pessoa, não é? Vai mudar muita coisa, né? As mulheres, menopausa, tem luto. A vida é um luto, né? Você vive com perdas. E é muito louco, né? Porque se você ganha na cena, você tem um luto. Você tem um luto. Você vai ter momentos de angústia, porque você vai sentir falta de como você era, né? Grosseiramente falando, de quando você era pobre. Interessante, Mas né? tudo tem luto, né? Você falou do Pat Adams. Eu fiz, acho, por 5 anos um trabalho de palhaço hospital. Você fez também, né, Vivi? Não? Você só conhecia o Cabral, né? E eu fiz por 5 anos esse trabalho no hospital e você percebe muitas coisas ali com as crianças, né? E na verdade, a gente que vai como clown, a gente recebe mais, pelo menos essa era a minha percepção, recebe mais do que a criança que tá ali. Porque um aprendizado, você uma já troca, chega, uma e é muito, e o Pat Adams realmente foi uma inspiração para muita gente, né? E como você fala essa questão do luto, a nossa vida é um luto. Todo dia você tem algum luto, né? Todo dia você deixa de fazer alguma coisa, você perde alguma coisa, e a gente às vezes não pensa nisso. A gente só reconhece... É que na verdade, né, Tony, a gente tem que pensar em regularidade, intensidade. Então, você perdeu um anel, não era joia, mas foi sua avó que te deu. Então tem um luto, porque aquele anel tem um significado. Mas certamente o luto pela perda de um anel é diferente de uma perda de um pet, de um ente querido. Você tem níveis, né? Tem níveis diferentes, né? E aí você sabendo lidar melhor com isso, você reconhecendo isso e sabendo lidar, acho que a gente passa a ter uma vida mais serena, né? Principalmente assim, quando se trata de pessoas. Ou um relacionamento, me separei, perdi um parente e tal. Tem aquele luto de 7 dias, que é justamente oficializado para você sentir aquela perda, para você ver o que aconteceu e para você se restabelecer depois. Porque tem muita gente que se passa como eu sou forte, eu não estou sofrendo, e depois tem outras consequências porque não sofreu esse luto. A notícia é assim, teoricamente, você tem 1 ano. Teoricamente. Mas o luto é seu. Então eu atendo muita gente que mesmo tendo passado 1 ano, porque a questão não é matemática, entende? Tem um monte de coisa que você vai ter que elaborar. Então, 1 ano teórico. Agora, Dilza, uma dúvida que me pairou aqui na minha mente insana durante essa conversa. Se você está falando disso, de luto, muita perda, muita tristeza, você atende muito palmeirense e corintiano? Olha, eu sou palmeirense, então... Então... Olha, verde é a cor da cura e a cor da esperança. É esperança, sim, a cromoterapia verde. Então o palmeirense está acostumado sempre com isso, né? Sempre ter cura, ter esperança nas coisas. Olha, eu aprendi que o melhor time do mundo é o da gente. Eu concordo. Que aí fica tudo bonitinho, tá tudo certo. Eu concordo. Né? Então vou fazer um convite aqui, tá?
Você que é palmeirense, você que é corintiano, você que é São Paulino também, eu sou São Paulino, mas eu também tiro sarro de mim mesmo também. Sim, Se sim. você passar por essa questão, todo mundo fala, né, que Palmeiras não tem mundial, essas coisas assim, eu não ligo pra isso, acho que você também não liga pra isso, né? Acho que você não liga, né, mas pela sua cara acho que você liga. Mas assim, se você estiver triste, procura Deus, ela também vai te ajudar a lidar com tudo isso. Mas, Deusa, você tem aqui uma clínica de terapia, aqui no Tem Campo uma Belo. clínica aqui no Campo Belo e eu tenho uma equipe que trabalha comigo há muitos Você anos. atende aqui também? Atendo, tenho psicólogas de pacientes oncológicos, criança, adultos, adolescentes, casais, a gente atende tudo. E você atende também, vamos supor, casas, organizações que atendem esse pessoal, ou você só atende quem vem aqui na clínica? Você Eu faz... atendo na clínica, atendo online, porque depois da pandemia, né, tivemos aí inaugurou-se, né, esse Aham, mundo modelo de online. atendimento que é muito bom, né? Então, atendo bastante online e eu atendo em hospitais, pacientes na área de cuidados Aham. paliativos, Tá. né? Agora, o pessoal que está em casa, se está passando por uma situação, né, que seja de separação, que seja de perda familiar, e não sabe lidar com isso, né, que às vezes a pessoa não sabe nem procurar, acha que terapia não é para isso, acha que terapia é coisa para quem está maluco. Então, assim, desmistificando um pouquinho disso, para esse pessoal que está lá em casa, passando por uma situação dessa, o que você poderia falar para esse cara dar um upzinho na vida? Então, vamos voltar um pouquinho e lembrar que a psicoterapia, o grande objetivo dela é o autoconhecimento, né? Então, essa coisa de que é doido, de que. Não, é o autoconhecimento. Independente de por que você vai procurar a psicoterapia, o grande ganho de quem vai procurar é justamente o autoconhecimento. Então, o luto, muita gente acha que luto só tem a ver com morte. Então, eu vou atender pessoas que estão vivendo angústias, e aí eu gosto de dizer que o que é o psicólogo? Né? Psi significa mente, alma. Psicologia, né? O estudo da mente, da alma. Quando você está com dor de dente, você busca um médico que é o dentista. Se você quebra uma perna, você vai buscar um médico que é o ortopedista. Se você está com alguma questão no campo do sentimento, que você não consegue nomear, o que é um sentimento? Por exemplo, saudades. Mas, às vezes você está com sentimento, você está sentindo uma angústia que você não sabe dar nome. Você vai buscar um médico chamado psicólogo. E aí ele vai ajudar você a nomear esses sentimentos, a ajudar a você, a partir da sua história, a encontrar ferramentas para que você lide melhor com o que você está vivenciando. A gente precisa se dar conta que a gente, de 0 a 10 anos, o nosso psiquismo ele é moldável, né? Então, muita coisa que você introjetou tem a ver com seus principais modelos, papai e mamãe, Uhum. vovôs, vovós. Vovôs e vovós sendo figuras de esteio, né, de sustentação. As principais figuras são papai e mamãe. Se você é homem, então o seu referencial masculino é decisivo. Independente de você gostar ou não, se seu pai esteve presente ou não, mas ele é uma referência para você, né? Então, quanto mais você esteja consciente dessa referência, do que você aprendeu com ele, do que você não quer repetir, é dele, você não quer repetir. Quanto mais consciente você esteja disso, mais você vai poder desenvolver um auto-amor consistente para você fazer a diferença e não ser pego de calças curtas, entendeu? Porque muitas vezes você desaprova algum comportamento do seu pai, da sua mãe, mas você, como você não se conhece, você se pega fazendo. Muitas vezes você vai ficar chateado porque alguém vai virar para você e falar assim: Meu,
Você tá igual ao seu pai. Nossa, aí você vai ficar louco da vida, né? Nossa, não sei, mas é que você não se conhece, você não tá se dando conta, né? E uma coisa que é bem legal, né, que as pessoas falam assim: "Ah, mas e se eu for ali na padaria conversar com o homem da padaria, não vai ser terapêutico?" Vai, mas não vai ser psicoterapêutico. Porque essa palavrinha psi, mente, alma, ela vai envolver um profissional que estudou aí, em média, no meu caso, 10 anos para entender a mente humana, do ponto de vista generalizado e do ponto de vista singular na hora que eu estou te atendendo. Então, o hominho da padaria, a conversa com o hominho da padaria vai ser terapêutico. Por quê? Porque ele vai te ouvir, porque na hora que você está conversando ali com ele, você não está focando no problema em si, então, altamente terapêutico. Mas se ele for te dar uma orientação, ele vai te dar baseado na história dele, entendeu? Por exemplo, você brigou com sua esposa, aí você fala: "Ai, cara, minha esposa, não sei o quê." Ele vai falar assim: "Ih, cara, separa, eu separei, foi bom." Por quê? Ele está dando uma orientação baseada na história dele. Se você busca um psicoterapeuta, ele vai orientar você subsidiado por todas as técnicas que ele aprendeu, pela história sua, né? Ele vai te olhar de um ponto generalizado, por exemplo, o Tony, ele é homem, meia idade. Como é que é um homem, generalizando, né? Nessa idade, o que que ele pensa, o que nananã. Ok. E como que é o Tony? Como é que tá a vida dele? O que que ele aprendeu? Quais são os valores dele? Quais são as crenças dele? Entende? E aí, é dentro desse viés que eu vou poder orientar você para que você se conheça com as suas ferramentas, tendo a ver com a sua história, você lide melhor com aquilo que, grosseiramente falando, tá pegando. Sim. É porque a gente tem, assim, um pré-conceito com terapias, né? De que acha que só quando você está passando por um problema muito grave, alguma coisa assim, que você vai procurar. E eu entendo que a terapia é uma preparação. Você precisa daquilo no seu dia a dia, na sua vida, para você evitar alguns problemas, e não só depois que acontece. O Né? autoconhecimento. E aí você faz isso já há quantos anos? Tirando os 10 de estudo. São 25. 25 anos. 25 anos. 25 anos. E aí, nesse tempo todo, quantas pessoas você acha que você já atendeu? Ai, Umas muitas, 1000? muitas por aí, viu? E aí você pega esses casos que a gente estava Acho falando que agora há muitas, pouquinho. e como eu dou palestras, né? Quer queira, quer não, quando eu dou palestras, eu acabo atingindo Aham. também, né? Muitas pessoas juntos. Então, bastante gente. E aí você pega esses casos principais, lógico, sem identificar quem é quem, e você escreveu alguns livros em relação a isso. Sim, eu pego casos que eu escolho aí a dedo e com autorização da pessoa eu mudo o nome, Aham. mudo algum detalhe e eu publico, né? Então eu publiquei vários livros, casos clínicos. Então eu uso de muito bom humor, então eu conto às vezes umas coisas pesadinhas. E aí você vai ler dando umas risadinhas, vai chorar só depois, né? Aham. Mas o importante é você se identificar. Quando você está lendo aquele caso, eu procuro condensar para não ficar chato, né? Coloco uma letra grande para você não ter preguiça, entende? Então, assim, quando você está lendo ali, você vai identificando, se identificando. Meu, então é isso que eu sinto, é assim que eu. É isso que eu vivo. Então, para fulano aconteceu isso e ele fez assim, deu certo, beleza, então acho que eu vou fazer. Então é mais ou menos nessa linha, E aí são todos contando casos. contando casos. E aí eu tenho um específico que é de mensagens diárias. Tá. Esse livro de mensagens diárias, ele nasceu de um atendimento para pacientes oncológicos que eles estavam com imunidade baixa e aí eu não pude atendê-los naquele dia e aí a enfermeira do andar falou para mim: "Por que você não grava um áudio?" E aí eu ponho esse áudio para eles ouvirem. Então
esse áudio eu fui muito inspirada, graças a Deus, e aí o áudio meio que viralizou, todo mundo gostou, e aí veio a ideia de criar um grupo, né, com essas mensagens. E aí logo em seguida o meu editor lá falou: Deusa, vamos publicar um livrinho, né, de mensagens diárias com essas São mensagens. 365 mensagens. Não tem essa pretensão Ah, tá. de ser tipo anuário, É né? só um livro mesmo, É um alguns, né? livro Entendi. com muitas mensagens que você vai abrir Aham. aleatoriamente e E se você fizesse, me ocorreu agora que imagina esses livros que você tem quantos casos, né? De sim, repente a pessoa vai ler ali, o título que você coloca já é um título que fala sobre o caso ou é um título aleatório? depende. Eu, eu coloco um título é, que às vezes sugere uma coisa e E você é vai ler outra. outra. Eu surpreendo. Por exemplo, medo de injeção, né? Aí você vai ler, aí tem a ver com injeção, mas não é É injeção, outra sabe coisa. assim? É Aham. isso. Se você colocasse assim em algum cantinho, talvez debaixo do título, do ladinho, quais são os sentimentos que aquela mensagem vai abordar? Aí de repente a pessoa já vai ler aquilo lá sabendo que em algum momento vai tocar aquela mensagem, aquele sentimento e que é o que ela está procurando para resolver a situação Uhum, dela ali. De repente é um interessante. pontinho É, de percepção. bacana. E qual desses livros é o mais recente? O Qual o mais nome? recente é Casos de Vidas que Seguem. Eu devia ter trazido Eu aqui, né, devia. gente? Esqueci. Fazer o quê, né? Entra lá no meu Instagram, @deusa_samu. Deusa Samu. Não tem pontinho, não tem nada. Deusa Não, Samu. @deusa_samu. Certo. Então, senhoras e senhores, você que está aí sentadinho, bonitinho, aproveitando o ensejo desse momento aqui, segue a Deusa Samu. Tem outro canal também, YouTube ou só Instagram? Olha, jogou Deusa Já tá em Samu, tudo, acho né? que só tem eu mesma, né? Se achar alguma outra, não é Deusa Samu, porque a original é só essa daqui tá aqui. Então, assim, Deusa Samu só existe essa. Aí você acha ela lá, manda um oi pra Deusa. Deusa, se a pessoa quiser falar com você, quiser Manda alguma coisa, manda um direct, a direct gente lá. combina tudo. E ela, você mesma que responde. E Sim. ela mesma que responde, não é IA, não é AI, não é PC, não é ninguém, é ela que Não. responde, tá? E se você ainda, agora já que você falou de livro, vou dar o meu merchan aqui, gente. Aham. Senhora DJ, por favor, câmera 1. Se você quiser saber como se comunicar com eficiência e ainda fazer uma gestão muito efetiva da sua verba, pode ser a verba normal, sua verba rescisória. Tô falando chique hoje, né? Você pode adquirir este livro nas melhores livrarias do Brasil e do universo. Inteligência competitiva, uma dica para você. Bem, e outra dica ainda, já ia me esquecendo. E se você também procura um lugar para você fazer o seu podcast, para você gravar o seu conteúdo, esse lugar é aqui. A gente tem um estúdio dentro do nosso hub de comunicação. Nosso DJ ali está mandando mostrar a plaquinha aqui. Isso aqui está pegando um reflexo. Isso. Nosso hub de comunicação, Alpha Graphics, além da mídia, aqui no Campo Belo, que é um espaço muito gostoso para você conversar e trocar a sua ideia. E também siga o nosso podcast E Se Eu Soubesse. Tá bom assim? Gostou? Ela só tá balançando a cabeça ali, dando de acordo, tá certo. Então, Deusa, quer me contar algum caso, assim, que foi um caso, de repente, aquele caso que você nunca mais esqueceu, que foi um caso de sucesso, que a pessoa chegou num estado muito depressivo e você, com alguma coisinha, fez ela virar uma estrelinha? Então, eu acho que eu vou contar o caso da Vivian. Câmera 2, senhoras e senhores, Vivian, essa pessoa que está aqui, coincidentemente aqui na tela, que é uma amiga do coração que vem aqui conversar com a gente, também ela tem um podcast chamado Compartilha Cast, e a gente compartilha, inclusive, tudo, inclusive a Deusa a gente também compartilha Sim. aqui. E o caso da Vivian, vamos saber agora o que aconteceu com essa ruiva de olhos pretos que segura a caneca. Linda. A verde só aí, porque aqui tá preto. Ah, Gente, tá bom, ela quer falar que é verde, então é verde, vai. então, acho que eu vou me emocionar. Então, atendi a Vivian, uma menina que bastante marcada, né, por uma história. A nossa mãe, nós que somos meninas, que nascemos, né, num corpo feminino, a nossa mãe é o nosso referencial mais significativo.
E quando eu atendi a Vivian, ela estava muito fragilizada, ela trazia crenças bastante limitantes, né? Ela estava um pouco adoecida e ela tinha um referencial bastante frágil, né? Porque a mãe dela dentro de uma. Ninguém dá o que não tem, tá, gente? Então, assim, a mãe dela era irresponsável, ela era jovem, ela não tinha muita noção de um monte de coisas, né? Em virtude, né, desse combo, digamos assim, a mãe dela tomou atitudes e deu exemplos de comportamentos que geraram na Vivian e nas suas irmãs, mas nesse momento eu estou falando da Vivian, geraram assim uma grade, um modelo bastante desanimador. E aí eu fiz um trabalho com a Vivian, né, de liberar essa mãe, entendendo que a Vivian não era uma extensão da mãe, ela era uma extensão do ponto de vista biofisiológico. Mas do ponto de vista psicológico, ela poderia, assumindo a lógica dela, ser grata à mãe por ter sido a porta entre aspas, para que ela viesse fazer melhor, fazer bonito. E a Vivian hoje, com a lógica dela, sendo adulta, fazer novas escolhas a partir daquilo que ela recebeu. Então, a frase que a gente usa dentro da proposta da psicologia transpessoal é: olha o que fizeram comigo e olha o que eu estou fazendo com o que fizeram comigo. Então, fizemos aí um trabalho muito bacana. É muito importante, gente, a gente lembrar que o trabalho na psicologia não é diferente de quando você vai no médico. Se você vai lá e aí ele sugere que você tome um determinado remédio, você não toma, tipo, não vai rolar, né? Então, eu fui na nutricionista, porque eu estava pré-diabética. E aí eu comecei a negociar com a mulher, entendeu? Comecei a falar assim, mas só isso aqui, só não sei o quê. Aí ela olhou bem para mim e falou: Dona Deusa, ninguém procura um nutricionista porque está feliz. A senhora vai obedecer? Eu falei: Ave Maria, cheia de graça. E aí eu estou obedecendo, entendeu? Então a Vivian, na parceria, né, na psicoterapia, por exemplo, o psicólogo vai trabalhar com o que você trouxer, né? Então eu trabalhei com a Vivian, o material que ela trouxe, sugeri ferramentas, né? Porque a gente vai sugerir um livro, um vídeo, um curso, né, de autoconhecimento. E aí ela abocanhou aí com unhas e dentes. E hoje ela é essa menina brilhante que tem aí o Compartilha Cast. E eu me sinto fazendo parte dessa história. Então é muito bacana. E eu lembro de um atendimento com a Vivian que a gente deu risadas, né? Porque eu sempre falava nas minhas palestras, e ainda falo, para a gente tomar cuidado, que as crianças de 0 a 10 anos, o pensamento é concreto. Pau é pau e pedra é pedra. Então, se você diz para uma criança, de grão em grão a galinha enche o papo, você não falou nada. Ela tá imaginando a galinha comer um negocinho Pois lá. é. E a Vivian me contou que a mãe dela falava pega lá uma sacolinha do Carrefour. Então, sabe aquelas sacolinhas que você guarda para se você vai precisar, você vai no mercado, aí você leva as sacolinhas, né? Aí você guarda um monte de sacolinha para usar de lixeira, de não sei o quê. E a mãe dela falava: vai lá e pega uma sacolinha do Carrefour. Ela ia. E aí tinha um monte de sacolinha, só que não era do Carrefour. Aí ela voltava sem a sacolinha. E aí a mãe dela falava: não tinha nenhuma sacolinha, Vivi? Tinha, mas não tinha do Carrefour. Entendeu? Então eu lembro desse dia que a gente deu bastante risada do pensamento concreto. Então, citei esse exemplo, né? E é muito bom
sabe? Eu acho que a minha sensação é mais ou menos parecida com a do professor, né? Uhum. Professor que vê aquele aluno que foi lá, fez a lição de casa e foi brilhar e hoje está em Harvard, né? Então, a Vivian foi lá, fez a parte dela no processo psicoterápico e hoje ela está brilhando em Harvard da vida dela. E você pode dizer, então, que hoje ela é uma pessoa normal. Então, a gente de perto, ninguém é normal. E de mais perto, a gente é divino. É isso que ela está buscando. Agora eu vou fazer uma coisa aqui, peço licença aos nossos telespectadores, licença, dona Deusa. Câmera 3. Deusa, vai falando qualquer coisa aí. Ah, Eu vou fazer o seguinte, vai falando aí. Então. Câmera. Ainda 2. bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você. Meu Deus! Eu gosto também daquela música Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Muito bem, palmas para a dona Deusa. Eba! Senhoras e senhores, estamos aqui agora. Câmera 2, DJ, por favor. Querida Vivian, o que você tem a dizer de todo o trabalho que a Deusa fez com você? Ai, meu Deus do céu. Ainda bem que a Deusa me preparou, né? Porque agora, até de improviso, a gente consegue viver. Eu sou muito grata a Deusa. Sempre agradeço muito todo o processo. Eu vou tirar isso daqui porque tá dando eco. E assim, pelo menos arrumo o cabelo também, né? Olha só. Tô ao vivo. Então, eu sou muito grata a todo o processo e o que eu vou dizer é que hoje eu consegui relembrar quem sou eu na minha essência e eu poder seguir sem ter que viver da forma como eu fui ensinada naquela ocasião, como ela sabia me ensinar, e eu fui atrás do meu caminho, fui atrás de viver a minha melhor versão. E por isso hoje eu posso dizer que eu sou a Timótea da Deusa. Não sei se vocês sabem, Timóteo era o seguidor de Paulo, e Paulo foi quem propagou todos os ensinamentos de Jesus. A gente aqui não está para falar de religião, a gente está para falar de amor. E eu quero trazer esse grande ensinamento porque eu conheci a Deusa em um momento muito fragilizado da minha vida. Escutei as suas palavras e eu falei, Deusa, segura na minha mão, porque eu não quero continuar fazendo da forma que eu fazia e não me sentindo preparada para alçar os meus grandes caminhos, os meus grandes voos. E aí a Deusa segurou na minha mão e a partir daquele momento eu falei para ela, Deusa, a partir daqui eu seguirei sendo a sua Timótea, porque a Deusa faz um trabalho incrível, um trabalho lindo. Ela ajuda as pessoas a ressignificarem a sua dor, o seu luto, e ela me ajudou no meu processo. Então, hoje, através da minha profissão que eu escolhi, sendo mentora de carreira, comunicadora e host do Compartilha Cast, eu sigo sendo a Timótea, e DJ aqui da Além da Mídia, eu sigo sendo a Timótea, e ajudando as pessoas através da minha profissão também a se descobrirem, a encontrarem o seu caminho e poder aí ser feliz, porque a gente tem que ser feliz nessa vida. Eu sinto que a gente tem que encontrar esse caminho. Mas eu não vou me alongar, porque esse podcast não é meu, não é sobre mim, é só agradecendo mais uma vez. Deusa, muito obrigada por você existir e por eu conseguir te reencontrar e a gente segurar uma na mão da outra para a gente continuar seguindo a nossa missão, que é ajudar pessoas. Muito bem, como diz o nosso querido amigo Faustão, quem sabe faz ao vivo. Nós estamos aqui no nosso E Se Eu Soubesse, hoje é um dia muito diferente, com todas essas compartilhações ou compartilhamentos, né? Olha eu falando errado aqui, gente, não pode. Vamos voltar agora ao nosso normal, com Deusa. Epa.
Eu voltei agora pra ficar, porque aqui é meu lugar. Câmera 1. Câmera 1. Senhoras e senhores, com essa participação especial de Vivian Geleia em nosso querido podcast, estamos chegando aqui ao final da nossa conversa com a deusa Samu. Essa pessoa que está aqui, que foi um enviado dos deuses para ajudar todos nós, seres humanos normais, que precisamos de um encaminhamento, que precisamos de uma palavra de ajuda. E todo mundo, por mais que se diga que eu não preciso, aí é mais que precisa de uma ajuda. Então, você que está aí e quer compartilhar a sua história, quer conversar com a deusa, acesse o Instagram, @deusasamu, né? Deusa normal, Samu normal, para falar com a deusa. Acesse também as nossas redes sociais, @e se eu soubesse, nosso canal no YouTube, também nosso canal do Instagram. Pode acessar também @Tony Duarte, vamos lá, o CompartilhaCast também, né? @CompartilhaCast e todos os demais. E ainda quero fazer um agradecimento especial a Vivian Castanheda por esse presente aqui que vocês estão vendo, esse negocinho bonitinho que a gente coloca aqui no microfone para fazer um xablau da nossa marca E Se Eu Soubesse. Deusa, suas últimas palavras nesse podcast. Eu vou fazer, mas tô plantando ali o terreno. Suas últimas palavras antes de chegar na outra parte desse querido podcast. As suas recomendações para o nosso querido telespectador. Eu queria dizer para você que está aí que ultimamente a gente encontra as pessoas e as pessoas estão bastante desesperançosas. O que vai acontecer? Como será, né? Será o que a gente quiser. Será o que a gente escolher que será. Então, faça hoje, porque atendendo pessoas em sofrimento, a frase que eu mais ouço é: não deu tempo. Pois é. Então vai lá e faz hoje. Quer dizer para alguém da importância dela na sua vida? Vai lá, diz hoje. Quer mandar um WhatsApp para alguém? Manda hoje, tá bom? É hoje o dia. O momento é agora. Aproveita, vai lá, faz bonito, porque você tá vendo. Porque tem gente que faz só pensando que o outro tá vendo, mas você tá vendo. Então faz bonito, faz melhor, você consegue. E não tinha uma frase, um depoimento melhor do que esse para você deixar para os nossos telespectadores e principalmente para os nossos funcionários. Porque hoje é dia 30, é dia de pagamento. E eu vou falar, não deu tempo. Não deu tempo, gente. Fica o dia inteiro gravando, não deu tempo. Então vocês já sabem, se vocês não receberem hoje, que realmente não deu tempo. Mas, deusa, muito obrigado pela sua presença. E se você soubesse há 10 anos o que você sabe hoje, o que você teria feito de diferente? Ou o que você teria feito da mesma forma? Eu acho que não teria feito diferente, porque há 10 anos atrás eu já estava envolvida em ajudar pessoas, em ser voluntária, porque eu também tenho um trabalho voluntário, e é isso que nos sustenta, que nos faz melhores. A gente ajuda o outro e acontece uma troca. Eu cresço, você cresce e todo mundo cresce, porque somos todos um. Tem um livro que chama, né? Somos Todos Um, ou é um documentário que chama Somos Todos Um. Documentário. É, muito bom. Então, se você gosta dessas coisas, desses assuntos, assista Somos Todos Um. Também tem, você já viu aquele que eram os deuses astronautas? Sim. Esse. E também tem um livro que eu vou aproveitar aqui todo mundo e recomendar para todo mundo, A Profecia Celestina. Você já leu? Sim. Também, que fala sobre muito energia, fala sobre você cuidar das outras pessoas, que é o que a deusa acabou de falar. Tudo é recíproco. O que você faz, você recebe. Então, muita atenção naquilo que você faz, muita atenção nos pensamentos que você tem em relação a você. Lembra? Renato Russo, Tudo que aquelas você poesias. faz, um dia volta Para você, exatamente. E tudo o que você não simplesmente faz, mas tudo que você pensa, tudo que você emana, volta para Com você. certeza.
Hoje, esse nosso episódio muito filosófico. Deusa, muito obrigado pela sua presença. Você é sempre muito bem-vinda. Quando estiver aqui do lado na sua clínica, quiser vir tomar um cafezinho, quiser vir compartilhar com a gente, as portas estão abertas. Combinado. Vivian DJ, muito obrigado pela sua presença, participação. Não tem agora como voltar para você a câmera aí, mas você já participou de hoje. Coraçãozinho para você também. Senhoras e senhores, muito obrigado pela presença. Parabéns por estarem aqui compartilhando desse nosso pensamento para a evolução do ser humano. E quiçá um dia possamos encontrar os extraterrestres e trocar algumas ideias. Eba. Certo? Beijo, abraço, até o próximo.